Bom dia e bom domingo para você que nos assiste. Com quem você acha que se parece mais? Com seu pai ou com sua mãe? Eu, por exemplo, sou uma mistura dos dois. Além de aparência, a genética determina muita coisa nas nossas vidas, inclusive na nossa saúde. Este é um dos ramos da medicina que mais tem avançado, pela possibilidade de prevenir e cuidar de algumas doenças. Para quem está esperando um bebê, a medicina genética é um importante aliado para tratar e garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações. Para nos ajudar a desvendar esse mundo, temos o prazer de receber hoje a doutora Renata Sandoval. E se durante o programa você tiver alguma pergunta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e envie sua questão. Não saia daí, o meu doutor volta já. Você já fez algum teste genético por curiosidade ou por prescrição médica? Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia de médicos e pacientes. Identificar tendências genéticas pode prevenir doenças e salvar vidas. Para nos esclarecer sobre isso e muito mais, está aqui conosco a doutora Renata Sandoval. Ela é coordenadora da genética médica do Hospital da Criança José Alencar e do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Mestre em Ciências Médicas pela UNB, doutor em Ciência da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, realizou pós-doutorado em Genética do Câncer e Prevenção. Doutora Renata, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente tratar aqui no nosso programa dessa questão tão importante e cada vez mais atual e necessário, né? Que é a questão da investigação das doenças, da genética, da importância da transmissão das doenças, desse aspecto hereditário. Bem, Renata, primeiro defina aqui para a gente o que é médico geneticista e o que é que o médico geneticista faz. Muito bem, então o médico geneticista, muitos pacientes chegam, né, na consulta às vezes não entendendo muito bem o que eles estão fazendo ali, mas então a gente tem uma formação médica e a gente tem uma residência de 3 anos e que a gente vai estudar doenças genéticas no geral. Só que eu vou ter doenças que vão estar presentes desde o nascimento e doenças que de repente vão ter uma apresentação só quando eu for idoso. Então, é uma área muito ampla e, por exemplo, todas as especialidades médicas esbarram em diagnósticos genéticos. Então, eu tenho desde o obstetra, né, que vai estar fazendo um ultrassom morfológico ali nos primeiros meses de gestação e vai observar uma malformação naquele feto. Ali cabe uma investigação genética, até então uma pessoa já na terceira idade com uma perda cognitiva rápida e com mais de um familiar, às vezes acometido com a mesma doença, né, o mesmo padrão de adoecimento, e que a gente vai ter também toda uma investigação para fazer nesse cenário. Então, a genética está em tudo, sabe? No esquema da vida, né? Na pesquisa da síndrome de Down, do teste do pezinho, as demências, né? O nascimento e já na quinta, sexta, sétima década de vida, né? Isso. Quais são os principais fatores genéticos que predispõem a desenvolver doença, como os testes genéticos podem ajudar isso? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse canal de comunicação hoje, porque como você bem falou, né, tudo se avançou muito rápido. Então, hoje a gente tem testes genéticos disponíveis, não só para os profissionais de saúde prescreverem, como às vezes até testes genéticos direto para o consumidor, que eles vieram muito como testes de ancestralidade e que hoje trazem até alguns elementos em relação à saúde. Então, a gente tem tudo isso, né, disponível, mas nem sempre tanto o profissional da saúde como o próprio paciente ou pessoa que fez o teste tem um real entendimento do que aquilo significa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e eu sempre falo, a gente precisa ter uma pergunta para aquele teste genético. Então, por exemplo... Tem que ter indicação. Sim, exatamente. Então, as pessoas têm a ideia de que vão fazer um mapeamento genético e que isso vai dizer, né, vai ter lá todo o roteiro do que vai acontecer na vida delas. E isso não é assim, né? Então,
A grande verdade é que o nosso padrão de adoecimento populacional tem muito mais a ver com envelhecimento e fatores ambientais, fatores que nós somos expostos ao longo da vida. Então, tanto que quanto mais a gente vive, né, mais adoece, risco, né? A gente tem de desenvolver doenças, e a gente vê muito mais doenças acima dos 50 anos de vida. Tem doença que desenvolve a partir da 6ª, 7ª, 8ª década de vida, não é isso? Sim. Na época de faculdade, quando a gente pagava genética, tinha uma frase que se repetia muito: tem doença quem pode, não quem quer. E procurava enfatizar nisso a questão da herança genética, ou seja, se eu tenho herança genética, eu vou ter aquela doença. Mas na realidade, qual o peso entre estilo de vida, qualidade de vida, atividade física e tal, e o risco genético? Qual o maior peso nessas questões aí, Renata? O maior peso na verdade, os hábitos de vida. Esse é o maior peso que tem no padrão de adoecimento. Então, olha só, quando a gente fez aquele projeto Genoma na década de 90 e descobriu, né, a nossa receita de bolo, então, naquela época, a gente acreditava num determinismo genético. Então, o que tivesse descrito naquela receitinha de bolo, que aquilo realmente iria acontecer ao longo da vida. Mas, com o passar do tempo, a gente viu que não é bem por aí. Então, a gente realmente tem doenças que têm a ver com um defeito em um gene que vai gerar uma apresentação clínica, mas a maior parte das doenças mesmo são causadas pela interação da nossa genética com o ambiente. É claro que, por exemplo, eu posso ter um fumante. Eu gosto de dar esse exemplo, que fumou a vida toda, nem enfisema pulmonar ele tem. E eu vou ter, às vezes, uma pessoa que vai fumar 5 anos e vai ter enfisema pulmonar e vai ter câncer de pulmão. Aí a interação das duas coisas. A interação. A herança e o hábito e o mau hábito. E isso a gente não consegue prever, Gutenberg, né? Então, essa é a questão do quanto a gente é sensível a determinado agressor ambiental, seja um vírus, seja um componente químico da alimentação, isso a gente não tem como prever. E eu acho que é muito importante, na questão de indicações de teste genético, então você ter uma hipótese genética. Então nunca vai ser só um exame ou só a clínica, a gente sempre vai usar as duas coisas para fazer diagnóstico. Então, vamos falar em síndrome de predisposição ao câncer. Eu não vou fazer um teste genético para a população geral para saber se eu vou ter ou não um câncer de mama, certo? Você vai ter sim, com certeza, uma onda de ansiedade, né? E não só isso, vamos lá, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, independente da minha história familiar, eu tenho indicação de vigilância. Vai ter que fazer o tratamento, a prevenção, acompanhamento. Exatamente. Então, assim, eu ter um teste genético que fala que eu não tenho um defeito num gene que me aumenta o risco para câncer de mama, não faz com que eu deixe de fazer minha prevenção, né, e as minhas escolhas de hábito saudável e assim por diante. Agora, se eu tenho uma família que tem um padrão de adoecimento mais cedo do que o esperado na população, uma pessoa, por exemplo, até a gente falando de câncer, né, com mais de um câncer ao longo da vida, ou quando eu desenho a história de uma família e vejo uma agregação familiar, então mais cânceres de um lado da família do que eu esperaria para a população. Então esses são critérios que vão fazer a gente querer investigar um pouquinho mais, então, o componente genético nessa situação. A gente usou câncer, mas existem outras questões, né? Alguns problemas cardíacos, então, cardiomiopatia hipertrófica, dilatada, dentre outros problemas de saúde. Quando a gente tem esse padrão diferente, ou porque eu tenho mais pessoas na família com aquela doença, ou porque eu tenho um padrão de apresentação mais cedo do esperado, eu vou, de repente, seguir com uma investigação genética, mas a gente não vai ter um exame que vê tudo, a gente precisa de uma pergunta para aquele exame. Perfeito. E outra questão que a gente quer que você esclareça aqui é a resposta a medicamentos, a famosa farmacogenética, né? Primeiro, me explique o que é farmacogenética e qual a importância disso na resposta ao tratamento. Ó, Gutenberg, eu tomei determinado remédio, não teve efeito nenhum, fulano tomou e ficou boa. Como é que é isso? Então, na verdade a gente tem a farmacogenômica e que a gente tem uma limitação de utilidade clínica para isso. Então vamos lá. Então eu estou usando um quimioterápico, às vezes eu tenho variações da normalidade no meu DNA, mas que fazem uma enzima funcionar mais ou menos, e às vezes eu tenho maior chance de ter toxicidade em relação àquela medicação. Então isso a gente tem realmente comprovado para algumas situações,
e hoje em dia também a área da psiquiatria também acaba usando informações de teste de farmacogenômica, mas sempre pensando nisso, eles estão vendo variações da normalidade sobre a metabolização de uma droga e não é uma estimativa muito precisa, sabe, Gutenberg? Então, não necessariamente um teste de farmacogenômica falar que eu vou responder a determinada droga melhor, isso realmente vai acontecer. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, por exemplo, na área de câncer, eu ter um tumor ou eu ter uma alteração genética que nasceu comigo e que tem um determinado defeito genético que altera uma via e que eu vou ter uma medicação que vai atuar especificamente nessa via e que daí eu tenho maior chances de resposta. Então, são coisas diferentes, tá? Entendi. E com relação aos testes genéticos, tem muito equívoco sobre isso, né? Você começou falando sobre mapeamento genético, que é uma coisa que se tornou popular, conhecido, todo mundo quer fazer um mapeamento genético e tal. E os testes, como é que é isso? Então, vamos lá. Se eu estou num cenário médico, então, eu estou com um oncologista ou com um geneticista. Dependendo de qual é a situação, eu vou ter a indicação de uma prescrição de um teste. Só que assim, não existe um teste que vê tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com malformação, com atraso no desenvolvimento, com autismo, eu vou ter uma sequência de exames a fazer para investigar o componente genético. Se eu estiver investigando câncer hereditário, eu vou ter outro exame para se fazer. E daí, talvez para colocar em termos mais fáceis para a audiência entender, né? O nosso DNA é como se fosse um livro. Ele tem 46 páginas. Na verdade, ele tem 23 pares de página. 2 páginas 1, 2, 2, 2, 3. A gente recebe uma página do pai, uma página da mãe. E ao longo desse livro, eu tenho 6 bilhões de letras. Não são todas as sequências de letras que contêm informações que vão gerar ingredientes para minha receita de bolo. Mas a gente tem mais ou menos 2% dessas letrinhas que são codificantes, que são os famosos genes. Eles vão virar proteínas, enzimas para as células se formarem e funcionar. Muito bem, eu tenho doenças que têm a ver com o número de páginas alterada desse livro. Então eu vou ter um exame específico que vê se o DNA tem uma página a mais ou a menos. Eu vou ter doenças que têm a ver com a gente fala de microdeleções ou microduplicações do DNA. Então são como se fossem palavrinhas faltando duplicadas nesse DNA. E daí eu vou ter um outro exame específico para ver isso. Eu vou ter doenças que têm a ver com uma letrinha alterada. Em vez de estar escrito ovo, na receita está escrito olho. E daí eu vou ter um jeito de olhar letrinha por letrinha daquela região para identificar se tem aquela variação. Então, por isso que eu preciso de uma pergunta. Então, para cada tipo de doença, eu vou começar com um exame, porque eu tenho que checar uma informação diferente naquele DNA. Então, essa história do mapeamento genético, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse termo, porque se eu for investigar uma criança com uma malformação, um atraso de desenvolvimento, eu vou começar com um exame que chama cariótipo, que vê as páginas. Se eu for ver uma pessoa que tem um problema cardíaco com agregação na família, às vezes é um problema gênico, então eu vou ter que pedir letrinha por letrinha de uma região no DNA, ou às vezes um painel genético que vê letrinha por letrinha de várias regiões do DNA. Então é isso. Renata, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Aguarde que daqui a pouco voltaremos com o doutor Renata. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje estamos conversando com a doutora Renata Sandoval sobre medicina genética, sobre herança hereditária. Surgiu alguma dúvida durante o programa? Pode enviar que a gente responde. Para isso é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Renata, existe importância ou é muito limitado a pesquisa genética nos exames pré-natais? Muito bem, Gutenberg. Então vamos lá, se eu não gestei ainda, eu não estou grávida e eu quero saber os meus riscos, né? Então a gente não vai indicar investigação genética em um casal saudável, que não tem história de infertilidade e que a história familiar não tem um padrão diferente do esperado da população. Eu estou grávida, eu vou continuar com o meu segmento natural, assim, de exames morfológicos, para ver os órgãos do bebê, para ver se tem alguma malformação, se ele está crescendo bem. E é claro, nesse momento, aconteceu algo diferente, então
Existem exames de rastreamento para síndromes genéticas que têm relação com malformações e que isso é visto no ultrassom, alguns marcadores, só que são exames de rastreio. O que é isso? São exames que acabam tendo muito falso positivo, né? E que não são exames diagnósticos, que fecham o diagnóstico daquela criança, mas que geram, de repente, outros exames. Se eu tenho, por exemplo, um marcador que chama translucência nucal alterado, então um aumento daquela translucência, eu posso ter um bebê que vai nascer saudável, mas eu posso ter um bebê que tem uma síndrome genética. E daí eu posso, às vezes, ter que fazer um cariótipo, um exame que vê o número de cromossomos daquele feto e que vão pegar a amostra do líquido amniótico ou de outras regiões para fazer esse teste. Ainda, talvez voltando um pouquinho, vamos colocar outro cenário. Se eu tenho uma história familiar com uma repetição de determinada doença da minha família, eu quero saber o risco do meu filho. Primeiro, eu vou testar. Então, na realidade, eu tenho que saber o meu risco. É uma doença que a gente chama de dominante. Então, às vezes, quando eu tenho uma alteração genética de padrão de herança dominante, é 50% de chance de eu passar para o meu bebê. Se eu identifico a alteração em mim, eu posso fazer, às vezes, um diagnóstico pré-implantacional, fazer uma reprodução assistida, né, fazer fertilização in vitro, testar um embriãozinho antes de transferir para o meu útero para ver se ele herdou, às vezes, a alteração, e geralmente doenças graves, sabe, Gutenberg? Então, vamos lá, doenças neurodegenerativas em idade jovem, então a gente vai ter algo para oferecer nesse cenário. E, por exemplo, quando eu tenho também, às vezes, um casal de primos ou pessoas que são aparentadas e que vão ter filhos. Essas pessoas, elas têm maior chance de ter doenças, na verdade, o feto, né, o filhinho, a prole, ter doenças que a gente chama de recessivas. Então, todos nós, a gente carrega pelo menos 2 a 3 alterações para doenças recessivas. Todos os genes eu vou ter 2 cópias. Uma doença dominante, basta eu ter dado uma cópia alterada para eu manifestar aquele risco. Nas doenças recessivas, eu preciso ter dado 2 cópias. Muito bem. Se eu tenho um parceiro que é aparentado, é possível que ele carregue as mesmas alterações para doenças recessivas que eu. E daí, se eu tenho um casal que carrega alteração no mesmo gene para uma doença recessiva, é 25% de chance disso se encontrar no meu feto. Então, nesse contexto, eu tenho um teste genético para entender o que cada um carrega e para poder orientar melhor esse risco. Perfeito, mas hoje tem uma campanha válida, importante, fundamental, do tratamento, acompanhamento das doenças raras, né? E aí a gente tem que discutir aqui a questão da importância do teste genético no tratamento e acompanhamento das doenças raras, já que não previne, né? Isso. Ou previne no caso do casamento entre consanguíneo, né? Isso, perfeito. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem o teste do pezinho. Principalmente aqui no DF a gente tem um teste ampliado que não é o que é visto em muitas regiões do país. E nesse teste do pezinho ampliado, você realmente consegue identificar, antes dos sintomas, algumas doenças metabólicas que podem, então, causar um efeito deletério, né? Prejudicar o desenvolvimento daquela criança. Então, isso a gente tem aqui, mas é um teste, na verdade, de sangue, né? Do pezinho. E a partir do momento que você tem aquele diagnóstico, você consegue orientar a família em termos de risco de recorrência, aprofundar a investigação. O que a gente não faz, Gutenberg, é geralmente testes sem um padrão clínico diferente e numa pessoa assintomática. Então, geralmente a gente vai guiar a investigação se algo diferente aconteceu naquela pessoa, naquela família. Então, por exemplo, eu não faria num bebê que acabou de nascer um genoma, que é o teste mais amplo da genética, né? Um genoma completo para tentar prever o que pode acontecer com aquela criança ao longo da vida. Por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, já existem projetos que fazem isso, mas a nível de pesquisa. Não é uma coisa como utilidade pública, saúde, né? Pública. Isso. Então, eu não sei se um dia a gente vai usar essas ferramentas. Tem uma série de fatores envolvidos, custo, prioridade, né? Sem entrar nessa discussão de saúde pública.
E a questão do determinismo, que a gente falou no começo dessa conversa, né? Muitas vezes, mesmo quando eu tenho, às vezes, uma alteração que é dominante, eu tenho uma penetrância incompleta. Então, eu vou ter pessoas que vão carregar aquilo e nunca vão manifestar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses testes preditivos, né? Então, tem toda uma interpretação para a gente fazer em cada situação. Até porque, vocês veem, quando a gente fala em doenças raras, né? São mais de 8.000 doenças raras, muitas delas com um componente genético determinante, né? Mas que cada um vai ter sua particularidade. A gente costuma dizer que o Brasil, não sei se é fato ou fake, mas que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O número de deprimidos é enorme e tal. Qual a importância da genética nisso? Na doença neuropsiquiátrica? Então... As doenças psiquiátricas. Então, vamos lá, quando eu raciocino em termos de componente genético, Gutenberg, eu tenho várias maneiras de raciocinar. Então, eu tenho as doenças que eu chamo de monogênicas. Então, eu ter defeito em um gene é o suficiente para causar determinada situação, né? Ou me colocar em risco, né? E que essas doenças, elas têm uma herança que a gente chama herança mendeliana, que pode ser esse padrão dominante ou recessivo que a gente conversou. A maior parte das outras doenças, na realidade, tem um risco que a gente chama de risco poligênico. E as doenças neuropsiquiátricas, elas podem entrar nesse contexto, que são doenças que têm a ver, às vezes, com uma somatória de variantes genéticas que a gente até chama de variantes normais, né? Porque são muito frequentes na população, mas que a somatória daquelas variações junto com o ambiente pode favorecer o aparecimento daquela situação. Então, assim, as doenças neuropsiquiátricas, geralmente, elas não têm um componente único genético determinante para aquela doença. Então, mais uma vez, então, os hábitos alimentares, hábitos de vida, somando, que desenvolve a doença. E uma suscetibilidade, mas que a gente não tem como estimar hoje em dia, né? Talvez indo para uma área mais técnica, né? Quando a gente vê essas doenças que a gente chama multifatoriais, os estudos que são feitos, a gente chama de Genome-Wide Association Studies, que são genomas completos de determinadas populações, mas você tem que ter um número muito grande de indivíduos testados e que você vai tentar fazer a associação de diversas variações genéticas com determinada doença. Então, as doenças, por exemplo, neuropsiquiátricas, estão nesse tipo de doença multifatorial. Agora, vamos abordar aqui a questão das demências, por exemplo. A média de vida hoje está em torno de 75, 80 anos. Então, a demência senil é normal, faz parte do processo de envelhecimento. Alzheimer, a demência mais frequente, tem N fatores. E como é que é a importância do teste genético no desenvolvimento dessas demências e em que idade se pode tentar investigar até para fazer, não a prevenção, mas fazer com que o desenvolvimento não seja tão rápido? Mais uma vez, Gutenberg, a maior parte das doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, elas não têm um componente monogênico, né, que determine aquilo. Então, acho que cerca de 2%, né, da população vai ter essas doenças. E daí, para reforçar, eu só vou indicar uma testagem genética numa pessoa que é sintomática quando ela tem um padrão diferente. Então, se eu tenho uma família que começa com demência com 45 anos, isso é diferente. E talvez nesses casos eu vou ter uma taxa de detecção de uma doença monogênica a se falar. Mas daí vem um outro ponto muito delicado. Se eu tenho uma doença que eu não tenho prevenção, que a estimativa não é precisa, não é 100% às vezes da pessoa que tem aquela alteração vai desenvolver. Qual é a utilidade clínica dessa informação? Né? Então, são coisas para a gente... a pergunta é exatamente para a gente controlar a ansiedade dos pacientes da população, né? Porque eu tenho um pai, tenho um tio que teve demência aos 60, 60, 70 anos, tal, e minha avó chegou aos 100 anos lúcida e tal. Então, esse questionamento a gente tem sempre no consultório, até no dia a dia enquanto médico, e a informação a gente não tem, até para esclarecer, para tentar educar, né? Esse também é um ponto interessante, Gutenberg. Talvez a questão de percepção de risco individual, né? Então, vamos lá.
Imagina minha mãe com câncer de mama aos 60 anos. A minha percepção de risco vai ser imensa. Poxa, foi um familiar de primeiro grau, adoeceu, eu acompanhei, né, o tratamento. Só que, na verdade, esse padrão é o esperado da população, não é algo diferente. Então, eu ter um pai, um vô com Alzheimer, a minha percepção de risco fica elevada, mas o que talvez o público tenha que entender é que isso é padrão esperado da população. Então, doenças cardiovasculares, câncer em geral, doenças neurodegenerativas, dependendo da idade, isso é o esperado. Processo de envelhecimento. Né? Então, assim, talvez o que a gente tem que levar dessa conversa é: minha família tem um padrão diferente de adoecimento do que eu espero da população, e talvez essa é o sinalzinho amarelo que vai gerar, vai suscitar uma investigação, ou pelo menos um aconselhamento genético. Isso é outra coisa muito importante. Nem sempre quando eu vou para uma consulta, isso vai gerar um teste. Perfeito. Né? Isso daí assim, vai gerar uma conversa, até para o paciente ser educado sobre riscos e é isso, receber as orientações adequadas. Renata, nossa conversa aqui está importante demais, interessante e tal, e vai gerar outro programa, porque o nosso tempo acabou, mas nós precisamos voltar a debater esse assunto. Bem, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar o espaço aí para você deixar seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, até para ter essa orientação, esse acompanhamento. Obrigada, Gutenberg. Eu, na verdade, atendo na rede pública, né, no Hospital da Criança, e atendo na rede do Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Bem, mais uma vez, obrigado por participar desse debate e com certeza vamos voltar ao tema. Perfeito. Bem, o programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde e bem-estar, com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você. No YouTube, nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios. Já falando sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, sazonais, obesidade, cirurgia bariátrica e muitas outras. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo domingo.